Olá a todas e a todos, é um prazer recebê-los novamente no nosso canal, no projeto Voto Informado, que discute com os pré-candidatos postulantes ao Executivo ou ao Legislativo propostas para políticas públicas com o uso de tecnologias da informação e comunicação. E nós temos o prazer hoje de receber o atual deputado estadual por São Paulo, Paulo Fiorilo, que está cedendo o seu tempo e está disponível para dialogar conosco. Antes de passar a saudação inicial do deputado, aqueles que têm interesse em tomar contato com as nossas propostas, elas estão nesse QR Code que está nesse vídeo, também no link desta gravação e ainda no site da Brascom, disponível, aberto, para que todos possam tomar conhecimento. Muito obrigado, Paulo. Prazer em revê-lo bem. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Agradecer o convite da Brascom, o seu convite, e em seu nome cumprimentar todos aqueles que atuam nesse segmento que é tão importante para pensar políticas públicas. Ok. Vamos falar um pouco, Paulo, de conectividade. Eu sei que é um tema também que você tem discutido na Assembleia Legislativa de São Paulo, e nós temos o advento agora, né, do 5G, que foi o edital vencido, né, esse ano pelas empresas que postularam aí ganharam o edital federal, tem um cronograma sendo colocado agora postergado para setembro, mas Brasília já começou a implantar a realidade do 5G, mas essa é uma questão de infraestrutura, mas eu queria fazer uma abordagem diferente a você, porque você também tem um histórico na educação. E nesse sentido, eu gostaria de saber sua opinião sobre a preparação das pessoas para essa realidade digital. A gente vê que as pessoas têm acesso, porém elas não foram preparadas para tirar os benefícios ou todos os benefícios advindos do uso da tecnologia. Como você vê essa realidade? E se quiser focar na educação, que é uma área temática que você atua, fique à vontade. Não, Sérgio, primeiro, eu acho que assim, vamos tratar da educação, depois podemos tratar de outros temas. Eu acho que assim, o uso da tecnologia na educação poderia e deveria revolucionar a educação no Brasil. Mas, assim, nós temos alguns problemas que são graves, na minha opinião. O primeiro deles é a falta de qualificação de profissionais para atuar com tecnologia na educação. Nós enfrentamos agora, e você acompanhou de perto, essa questão da Covid, o que fez com que os alunos ficassem em casa e os professores tivessem que buscar uma alternativa de aulas virtuais. Nenhuma e nem outra, né? Porque, assim, primeiro, professores com dificuldade para acessar a rede. Segundo, a falta da qualificação para explorar ao máximo essa tecnologia. E a gente percebeu que em alguns setores esse uso foi muito bem feito, né? Empresários acabaram, inclusive, adotando esse método depois da volta da Covid, né? Deixando seus trabalhadores em home office. Então, eu acho que aqui, no caso da educação, a gente pode avançar muito. Os alunos, você sabe bem disso, que a juventude tem uma capacidade tão grande para se apropriar de ferramentas de tecnologia que, às vezes, os professores, os pais têm uma dificuldade maior. Eu vejo meu filho, que tem 9 anos, assim, ele usa as ferramentas muito mais do que eu para produzir, para pesquisar, para estudar, para navegar. E a gente tem essa dificuldade. Uma segunda que eu gostaria de colocar, para além da capacitação, que é fundamental, é ainda a ausência de cobertura no estado de São Paulo. Esse é um debate que eu venho fazendo desde o início do mandato. Primeiro, assim, eu sou professor da rede pública municipal, é o meu primeiro mandato de deputado estadual, mas a gente percebeu que para desenvolver o estado, determinadas regiões do estado, em especial as regiões que estão distantes da capital, para além de 100 quilômetros, era preciso ter uma cobertura
uma conectividade melhor para que as pessoas pudessem até ter acesso. Repare, a gente começou a falar de educação. Como é possível um aluno tentar acompanhar uma aula onde o sinal só pega em cima de um morro e se ele ficar em pé procurando o sinal? É inadmissível, você não tem possibilidade nenhuma de aprofundar qualquer tipo de conhecimento desta forma. Então, acho que um dos desafios é a qualificação, o outro é a cobertura. E, assim, você sabe, existem fundos, a Vivo, que é uma das operadoras, trabalha essa questão da cobertura, deveria cobrir o estado todo, mas, infelizmente, tem determinadas áreas em que a quantidade ou a demanda é menor do que o interesse de instalar torres, de levar a conectividade para essas pessoas. Então, acho que falta qualificar, mas também é preciso ter cobertura para que as pessoas possam acessar, possam se capacitar e se qualificar. Tenho certeza, se a gente chegar a uma cobertura maior do que tem hoje, mais gente vai poder se qualificar e mais gente vai poder aprender de forma mais rápida e mais efetiva. Excelente. Só para compartilhar essa tua visão também, essa semana, no dia 12/7, melhor dizendo, foi publicado pelo CGI o relatório, que é o Comitê Gestor da Internet, né, o órgão que regula a internet no Brasil. Ele publicou o relatório TIC na educação. E é abissal a desigualdade, o acentuamento da desigualdade em função da falta de conectividade e da falta de qualificação dos profissionais envolvidos na educação para usar a tecnologia. Então, essas duas questões abordadas por você realmente são essenciais para que a gente possa evoluir e, como você disse, não regredir, porque o uso da tecnologia é uma questão que não, ela será incrementada cada vez mais e não sendo voltar ao estágio anterior. Mas ainda falando de qualificação profissional, Paulo, eu queria te dar um número, não sei se é do seu conhecimento, mas no ano de 2021, o setor de tecnologia da informação e comunicação no Brasil agregou 197 mil trabalhadores com carteira assinada, né? Ou seja, um crescimento exponencial em relação aos anos anteriores, né? Porque com o isolamento social, a gente teve que usar cada vez mais intensivamente a tecnologia como meio para trabalho, para lazer, para negócios, enfim. Porém, esse setor carece de formação de recursos humanos. A gente não tem formação adequada em quantidade e em qualidade para suprir as demandas. Na sua opinião, quais as políticas públicas poderiam ser incrementadas para que a gente pudesse inserir as pessoas, e aqui eu não estou falando só de jovens, as pessoas nesse mercado que também não vê um arrefecimento. Na realidade, ele vê um crescimento nos próximos períodos. Só acho que uma observação importante. Você e eu tivemos uma experiência administrativa já há algum tempo atrás, em que as coisas que se utilizavam no escritório em que nós trabalhávamos, hoje são obsoletas, peças de museu. E você não consegue pensar em regredir, né? A tecnologia, a pesquisa, a ciência, ela só faz o mundo avançar, né? E a gente vai dando saltos muito rápidos. Se antigamente a gente demorava 10, 20, 30 anos para agregar tecnologia nas nossas vidas, hoje são meses, são semanas, né? E a gente é pego de surpresa com novas ferramentas. Então, acho que esse é uma constatação de que nós não conseguimos fazer uma luta contra a tecnologia, né? Para quebrar máquinas. A gente precisa ver como é que a gente incorpora esses elementos para melhorar também a qualidade de vida dos trabalhadores, né? Hoje você tem uma situação difícil de desemprego, você deu um dado importante, 197 mil trabalhadores com carteira assinada, num país em que aumenta ou tem um índice de desemprego muito alto. O que eu acho que é preciso fazer? Os governos deveriam estimular a capacitação, não só dos jovens, você tem razão, porque esse não é um mercado exclusivo.
Mas eu já disse anteriormente, o jovem tem uma capacidade, uma facilidade maior. Eu vejo ele é nativo digital, né? Ele já nasceu com a tecnologia, né? Perfeito. Esses são da era digital. Nós somos da era analógica e outros são da era pré-histórica. Então, nós precisamos aproveitar essa juventude que nasce na era digital, que traz já o celular como uma peça do seu dia a dia. E você deve constatar, assim como eu, por conta do meu filho, em qualquer lugar que você vá, num restaurante ou numa padaria, você tem lá uma criança com o celular na mão, digitando. Quando o avô não sabe nem como ele acessa o WhatsApp, ou não sabe usar o WhatsApp. Né? Então, eu acho que, assim, primeiro, é preciso incorporar esses trabalhadores. E acho que esse mercado, Sérgio, é um mercado que pode agregar mais gente, que pode abrir espaços para aqueles que estão parados, desempregados há algum tempo. Agora, para isso, eu acho que aí sim o poder público tem um papel. Ele pode direcionar a capacitação e formação também para esses segmentos, para esses setores. Ao contrário de dar aula, de dar curso de manicure, de pedreiro, de carpinteiro, nada contra essas profissões. Em casa a gente precisa de pedreiro, de marceneiro, de carpinteiro. E eu espero que, de novo, a gente volte a ter uma quantidade enorme de atividades da construção civil para que esses possam trabalhar. Mas a gente tem que explorar outros nichos, e esse é um nicho importante. Então, minha opinião, o governo federal, governos estaduais, governos municipais precisam investir propondo a qualificação. Eu tive no interior, no início da semana, na região da Mogiana, que você conhece também, tive em Leme, e lá o pessoal estava falando de cursos que a Universidade Estadual apresentou para os alunos, para a população, que não teve interesse. Falei, bom, mas é óbvio, é preciso que a universidade também se sintonize a partir daquilo que é a ordem. Fazer a conexão, né, da realidade produtiva local para você formar para que isso faça o match, né? Claro, eu acho que esse é o desafio, inclusive, das universidades. Só para pegar um gancho. Eu, além de ser professor, meu primeiro mandato, hoje eu presido a Comissão de Relações Internacionais na Assembleia. Nós temos buscado, através dos consulados que estão instalados aqui na cidade, no estado, parcerias com cidades e com universidades. Agora, em agosto, a gente deve assinar um convênio entre as universidades estaduais e os consulados da América Latina e do Caribe, com as universidades de lá. Qual é a ideia? É você ampliar o intercâmbio e o conhecimento. Agora, para isso, é preciso estar plugado, é preciso ter o pulso do que está acontecendo fora dos muros da universidade. Quais são as profissões, quais são as atividades que têm crescido. E essa área de tecnologia, de TI, essa é uma área importante e precisa ter um olhar diferenciado. Nós não podemos mais pegar um caminhão do Senai e levar cursos que são necessários, importantes, mas que não abrem mercado, como você citou aqui, da quantidade de contratações com carteira assinada. Só para materializar isso que você está falando e a oportunidade, antes das pandemias, algumas dos nossos associados tinham bases, ou seja, físicas, né, escritórios físicos em algumas regiões do país. Eu vou exemplificar uma específica. Ela tinha 9 unidades em estados e cidades diferentes. Hoje ela está presente em mais de 450 cidades. Né? Então, a oportunidade para essas pessoas, trazida pela tecnologia, né, pela questão do trabalho remoto, né, fez com que a oportunidade não está no local, né, mas sim ela vai até onde a pessoa capacitada está. Isso é muito interessante. Então, quando você abre esse leque, por exemplo, no caso do estado de São Paulo, você pode levar para os 645 municípios. Quer dizer, né, desde que tenha infraestrutura de conectividade e pessoas capacitadas, a oportunidade vai chegar até esse trabalhador. É só um comentário adicional à sua. Não, só uma observação que eu acho que tem muito a ver com isso que você falou. Ó, a pandemia, ela possibilitou que as empresas se expandissem sem necessariamente ter uma base física. Nós aqui, nesse período da Assembleia, realizamos várias reuniões com cônsules, com prefeitos do Pontal do Paranapanema, que está a 600, 700 quilômetros daqui,
do Vale do Ribeira. Isso possibilitou aproximar as pessoas também. Óbvio que isso é um passo. É preciso construir essa relação. Agora, qual é o grande problema? Que é o que você falou. Se essas regiões não tiverem conectividade, se elas não tiverem facilidade de entrar, de ter acesso ao sinal, de poder estar plugada, dificilmente ela vai ter oportunidade. E o estado de São Paulo tem muita coisa que pode ser aproveitada e valorizada a partir, inclusive, do uso dessa ferramenta tão importante e que, às vezes, a gente percebe que não há um olhar e não há um investimento nesse sentido. Tá. Paulo, você, na sua abordagem agora, anterior, você falou que você preside a Comissão de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa. E o tema que eu vou abordar aqui contigo tem um efeito global, né? Que é a condição climática hoje do nosso planeta. O efeito, né, que antes se falava muito claramente do efeito estufa, do aumento da temperatura no mundo, mas o que é realidade atual é a mudança do clima, né, e das condições severas que nós estamos passando, ou de seca, ou de muita chuva em determinados períodos, em períodos alternados, e que isso concentra, né, e acaba prejudicando. Como você vê esse debate, se há nessa perspectiva das relações internacionais, esse debate das condições climáticas e, na sua opinião também, como a tecnologia poderia ajudar para que a gente amenize, né, essa situação que é tão preocupante? Bom, primeiro, eu acho que, assim, por parte dos cônsules que estão aqui, em especial os da Europa, mesmo os da América Latina, a preocupação é permanente, até porque a situação climática não atinge só o Brasil, nós não somos uma ilha e o mundo está plugado. Veja o que está acontecendo em Portugal com o calor, ou na Europa como um todo. Aqui no Brasil, as chuvas torrenciais no Nordeste. Então, há uma preocupação. A gente, inclusive, Sérgio, teve a oportunidade de fazer um debate com os prefeitos da região de Mariporã. Não sei se você vai se recordar, mas teve um incêndio no parque dessa região e trouxe a fuligem para a cidade de São Paulo. Muita gente ficou preocupada, não sabia o que era. Era um incêndio aqui do lado. Então, as coisas não acontecem longe da gente, elas acontecem muito perto. Eu tive agora, recentemente, na região ali de Bauru, e conversando com o pessoal, eles relatando, não só Bauru, mas, tipo, por exemplo, lá em Ilha Solteira, essa questão da mudança climática, os fenômenos de grandes poeiras cobrindo as cidades. Então, tem gente já preocupada com a monocultura, gente que não estava. Nós não podemos pensar em ter só cana, é preciso ter rotatividade, e isso ajuda. Como é que eu acho que a gente pode pensar o uso da tecnologia também nessa área? Na fiscalização. Você tem condições de desenvolver. Hoje eu acompanho o agronegócio usando drone para monitorar a plantação. Pô, por que nós não podemos usar drone com câmeras para monitorar a Amazônia? Né? Para poder dizer para o presidente da República, olha, estão cortando aqui, estão retirando minério ilegalmente lá. Agora, também isso ajudaria muito a escancarar a situação que vive o país pela falta de iniciativa do governo no sentido de coibir. Vou dar um último exemplo. Eu estava conversando com um empresário de Araraquara, que você deve conhecer, e ele estava dizendo que havia, por parte das empresas que operam agora o sistema energético lá na região de Ilha Solteira e outras regiões, o compromisso de replantar nas nascentes, no entorno da represa. Pararam porque não tem fiscalização. Se tivesse controle, se tivesse drone, se você tivesse uso da tecnologia, com certeza as empresas estariam investindo pesado para poder recuperar a parte da mata que foi consumida com os grandes alagamentos e com a devastação na Amazônia e em outras regiões do estado. Nós estamos conversando com o deputado estadual, Paulo Fiorilo, que gentilmente veio colaborar conosco no projeto Voto Informado. Novamente, eu convido aqueles que têm
interesse em conhecer as propostas colocadas pela Brascom para políticas públicas aos futuros eleitos para os mandatos no próximo ano, que as informações estão aqui no QR Code, no link desta transmissão e no site da Brascom. Em meu nome, Paulo, em nome da Brascom, eu queria agradecer muito a oportunidade da gente poder estar travando esse diálogo, né? Agradeço imensamente você pela colaboração. Eu gostaria de uma última saudação ao nosso público, né? E fique à vontade. Sérgio, primeiro, parabenizar a iniciativa. Acho que é importante vocês apresentarem um programa de governo para ser debatido com os candidatos, tanto no Legislativo como no Executivo. Mas, para além disso, eu acho que, assim, me colocar aqui à disposição lá na Assembleia, através das relações internacionais da comissão, para dialogar também temas que tenham relações diretas com o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Vou dar um último exemplo de uma cidade que eu nasci, você também. Nós estamos levando um consultor para a região de Araraquara para trabalhar a produtividade nos assentamentos. É um técnico de Israel, você sabe, Israel desenvolveu muito tecnologia, e a gente vai levá-lo para tentar, a partir da experiência deles lá no deserto, melhorar e ampliar a produção dos assentamentos da agricultura familiar na região de Araraquara. Portanto, queria agradecer muito, parabenizar a iniciativa do Voto Informado e dizer que eu estou à disposição na LESP para a gente poder dialogar outras parcerias que podem ser possíveis com os consulados. Muito obrigado. Um abraço a todos, gente. Um abraço.